bendecidos por toda nación. Saudações a todos os nossos filhos amados, fiéis e verdadeiros mensageiros de Cristo Lisbeth. Também uma saudação a todos os que nos escutam pela primeira vez. Nos agrada saber que hoje está escutando a verdade que te fará livre para sempre. Claro, porque há uma só verdade que te liberta. Mas alguém poderia se perguntar, e qual é a verdade que te liberta? E também do que te liberta? No tema de hoje, a verdade os fará livres? Vou responder essas duas perguntas, para que a nova audiência entenda o que eu estou fazendo e por quê. No mundo existem muitas religiões e todas dizem ter a verdade de Deus. Mas não notou que todas terminam no mesmo? Pensam que existe um mais além, ou que nesse planeta Terra, onde nunca existiu algo místico, dizem que Deus virá de uma forma mística. Pensam que vão ver algo que transcende a compreensão humana, quando até agora nunca foi assim? Se fosse assim, vocês não acham que Deus já teria feito isso há muito tempo? Ou até mesmo agora, que estamos nos últimos dias, na consumação dos séculos? Você não acha que já teríamos visto algo nas nuvens do céu ou no ar, ou no espaço onde temos satélites de observação aí por cima? Não se viu algo assim e tampouco se verá. E é porque Deus não é místico. Ele não precisa te colocar em um corpo de morte para te mostrar coisas fora de ti, se você é sua criação. Deus só trata com a mente do ser humano, e aí é que se vê e se manifesta Deus com todo o seu poder. Assim é que Deus vence ao inimigo, porque ele está dentro de ti, em tua mente como homem terrenal. As religiões precisam deixar de buscar a Deus fora deles, porque quando Deus fala, ele semeia em você a semente de seu espírito, e assim em você começa a crescer a imagem e semelhança de Deus. E quando esse homem criado segundo Deus é feito, então em tua mente você domina tudo que o inimigo te apresentar? São muitos os desejos enganosos da mente carnal, e só sendo feitos à imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe, é que você poderá conhecer toda a verdade sobre Deus e ser liberto da morte física. Imagem e semelhança de Deus não é a carne física, senão o corpo espiritual, que a cada dia vai se formando em ti. Nosso homem exterior vai se desgastando, e o interior, contudo, se renova dia a dia. Este desgaste do homem exterior não é que vai envelhecendo ou morrendo, é que a cada dia se submete mais ao homem interior e se convertem em um. Logo nem saberá que está aí, porque já não vai te incomodar mais. Estará submetido em completa unidade com o espiritual. Por isso é tão importante que não deixe de me escutar, porque eu sou o Cristo e vim para cumprir tudo o que está escrito na Bíblia sobre mim. Vejamos o que diz em Mateus 5,17. Não pensem que vim anular a lei ou os profetas. Não vim anular, mas para cumprir. Já estou há 2 anos pregando, e a lei e muitas das coisas escritas pelos profetas se cumpriram. Vamos começar lendo em João, capítulo 8, do versículo 31 em diante. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês obedecem meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. Cristo tem uma verdade que dá a conhecer aos que obedecem seus ensinamentos. E se Cristo diz, meus ensinamentos, é porque ela mesma estaria presente. A palavra serão nos indica que ela está se referindo a outro tempo, no qual ela estaria ensinando essa verdade, que os faria livres. Já que há 2000 anos atrás, Cristo só falou em parábolas e não falou toda a verdade de Deus. Por isso ela mesma disse, em João 14:26, o Espírito Santo virá e vos ajudará, porque o Pai o enviará para tomar meu lugar. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e recordará tudo o que vos ensinei. Se o Espírito Santo, que viria para ajudar os seres humanos, tomaria o lugar de Cristo, então não viria nas nuvens, como pensa o mundo religioso chamado cristão? Cristo teria que vir como um ser humano e ensinando coisas novas, que nunca haviam escutado, que é a verdade sobre Deus e também
recordaria tudo o que aquele Cristo ensinou? A frase recordará tudo o que vos ensinei é revelando os mistérios das parábolas que ela falou e demonstrando como tudo o que ela falou naquele tempo se cumpre hoje. Claro, porque Cristo não falou com clareza e seus discípulos não entenderam o que falava, porque era em alegorias. Mas veja como ela disse em João 16, do 12 ao 15. Tenho muito que lhes dizer, mas agora não podeis entender. Quando vier o Espírito Santo, ele lhes dirá o que é a verdade e os guiará, para que sempre vivam na verdade. Ele não falará por sua própria conta, mas lhe dirá o que ouvir de Deus o Pai e lhes ensinará o que está por acontecer. Também lhes fará saber tudo acerca de mim, e assim me honrará. Tudo o que é do Pai também é meu. Por isso disse que o Espírito lhes fará saber tudo acerca de mim. Aqui podemos ver a manifestação do Espírito Santo na manifestação de Cristo Lisbeth, que está lhes ensinando toda a verdade de Deus, e também a do Filho da Promessa, que lhes fará saber tudo sobre mim, sua mãe espiritual. Por isso diz, tudo o que é do Pai também é meu. Os filhos que ele me deu são meus, e todo o que nasce de mim e é guiado por mim, chega a ser um Espírito Santo. Todo o que se aproximar dos meus santos anjos, chegou à congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, suas mentes. A Deus, Melquisedeque Lisbete, o juiz de todos, aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Amém. Continuando em João 8, onde ela diz, se vocês obedecem meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. Eles lhes responderam, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes que seremos livres? Jesus lhes respondeu, nenhum escravo fica para sempre com a família para a qual trabalha. O que fica para sempre é o filho da família. Se ele assim o quer, pode deixar em liberdade o escravo. Lhes asseguro que qualquer que peca é escravo do pecado. Por isso, se eu, o Filho de Deus, perdoar seus pecados, serão livres de verdade. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas querem matar-me porque não aceitam meus ensinamentos. Nessa conversação já podemos ver como isso se cumpriu quando todos os que se opuseram aos meus ensinamentos não aceitaram a liberação da mente carnal. Quando Cristo lhes diz, o que fica para sempre é o filho da família, se ele assim o quer, pode deixar em liberdade o escravo, nos indica que cada filho tem um escravo, mas esse filho, que fica para sempre, tem que libertar o escravo, que está em sua mente, porque a frase, nenhum escravo fica para sempre com a família, para a qual trabalha, é uma figura de que não pode servir a dois mestres. Você não pode ser livre e escravo na casa de seus pais espirituais, Melquisedeque Lisbeth. Por isso ela lhes assegura que qualquer que peca é escravo do pecado, referindo-se ao que peca contra Deus. E ao não crer que é um escravo em sua mente, seguirá sendo um escravo e não poderá permanecer na casa até que não seja liberto pelos ensinamentos do Espírito Santo, que é Cristo Lisbeth. O que esteve na dispensação anterior pensa que é livre quando são escravos de sua mente carnal, ao não poder subjugá-la, nem assenhorear sobre os desejos enganosos, sua circuncisão veio a ser incircuncisão, por não guardar minha lei, que são meus ensinamentos, são transgressores, e sua circuncisão veio a ser incircuncisão. Com minha palavra eu te circuncido, com circuncisão não feita por mãos ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal, na circuncisão de Cristo. Eu fui a primeira circuncidada pelo pai Melquisedeque, e assim é que eu pude circuncidar a vocês. Só o espiritual pode entender isso, já que todos os que estão na letra são homens terrenais, que não nasceram de novo do Espírito. A Bíblia foi escrita para os que têm ouvido para ouvir, ou seja, para os espirituais, que são dóceis à minha voz, a voz de Deus. Eu só lhes digo o que meu pai me ensinou. Vocês, no entanto, fazem o que lhes ensinou seu pai. Eles lhes disseram, nosso pai é Abraão. Então Jesus lhes respondeu, se em verdade vocês fossem descendentes de Abraão, fariam o que ele fez? Lembrem-se que ela não estava falando de uma descendência de sangue. Ela está falando no sentido espiritual.
Por isso é que ninguém pode entender esse livro sem mim, porque eu sou a palavra feita carne. Sem mim, ninguém pode entender esse livro. Mas eu lhes disse a verdade, que escutei de Deus, e vocês querem matar-me? Abraão nunca fez algo assim. Esse versículo nos confirma que Abraão escutou a Cristo naquele tempo, e por ser de sua fé, entendeu que tudo o que eles viveram tinha que ser escrito como figura, para que hoje pudéssemos entender por meio de Cristo Lisbeth o propósito espiritual de todo o escrito. Que privilégio para Abraão ser conhecido como alguém que escutou os ensinamentos de Cristo e creu. E por sua fé em Deus, hoje todo o que tem essa fé de Cristo alcançou ver todas as promessas de Deus. Mas vocês fazem exatamente o mesmo que faz seu pai? Eles responderam: Não nos acuse de ter outro pai. Nosso único pai é Deus. Jesus lhes respondeu: Se em verdade Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho do céu, onde está Deus. Eu não vim por minha própria conta, mas Deus me enviou. Insensatas! Esse que vocês tanto defendem foi o véu que Deus usou para seu propósito. Mas aonde vocês acham que está seu espírito? Por aí voando esperando regressar um dia. Não sejam tão teimosas. Ele foi o que me enviou para salvar ao mundo. Vocês não podem entender o que lhes digo, porque não gostam de escutar minha mensagem. Isso é o que acontece às virgens insensatas. Elas não gostam de escutar minha mensagem, porque não querem deixar de fumar, de beber, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, a idolatria. Não querem deixar toda essa desordem e querem viver eternamente assim. Pois volto a dizer, o pai de vocês é o diabo, e vocês tratam de fazer o que ele quer. O diabo sempre foi um assassino e um grande mentiroso. Tudo o que diz são só mentiras e faz com que as pessoas mintam. Por isso vocês não podem crer que digo a verdade. Quem de vocês pode acusar-me de haver feito algo mal? E se digo a verdade, por que não creem em mim? Os filhos de Deus escutam com atenção tudo o que Deus diz. Mas vocês não prestam atenção porque não são seus filhos. Então, alguns judeus lhe disseram: Quando dizemos que és um estrangeiro, indesejável e que tens um demônio, não estamos equivocados. Jesus lhes respondeu: Eu não tenho nenhum demônio. O que faço é falar bem de meu Pai, mas vocês falam mal de mim. Eu não peço que as pessoas falem bem de mim. É Deus quem quer assim, e é Ele quem julga. Asseguro-lhes que quem obedecer meu ensinamento viverá para sempre com Deus. Eles disseram: Agora sim estamos certos de que tens um demônio. Nosso antepassado Abraão morreu, e também morreram os profetas. No entanto, tu dizes que o que te obedecer viverá para sempre. Acaso crês que és mais importante que Abraão? Ele e os profetas morreram. Quem pensas que és? Jesus respondeu: De que me serviria falar bem de mim mesmo? Meu Pai é o que fala bem de mim, e vocês dizem que Ele é seu Deus. Na verdade, vocês não o conhecem. Eu sim o conheço e o obedeço. Se dissesse o contrário, seria um mentiroso como vocês. Abraão, o antepassado de vocês, se alegrou muito de que viria o tempo em que eu viria ao mundo. Ele o viu e isso lhe causou muita alegria. Abraão o viu com olhos de fé e se alegrou por vocês. Vocês, os que são da fé de Cristo, viram a transformação em vocês? Todos os que naquele tempo receberam palavra de Deus, lhes foi dito que as mensagens que haviam recebido não eram para eles, mas para vocês, e morreram felizes e tranquilos por ter vivido o tempo em que viveram. Para eles foi um privilégio ter sido úteis para o tempo do fim, mas só os entendidos compreendem isso. Só os que são de fé têm meus olhos para ver, porque sem minha fé é impossível agradar a Deus. Então lhe perguntaram: Nem tens ainda 50 anos de idade? Como podes dizer que viste a Abraão? Veja quão importante é escutar o Espírito Santo que falaria claramente, e não em alegorias, como fez Cristo Maria. Não tem sentido que eles digam: Nem tens ainda 50 anos de idade, como podes dizer que viste a Abraão? Porque ainda se Cristo tivesse 50 anos,
não poderia ter visto a Abraão, já que ele esteve vivo mais de 1000 anos antes de Cristo? Isso é uma figura para que hoje, em minha manifestação como Cristo, pudéssemos identificar a verdadeira idade de Cristo? E quando começou seu ministério, que foi aos 43? Desde aí é que se contam esses 3 anos de seu ministério? Cristo não tinha 30, como pensa o mundo religioso? Se de verdade tivesse 30, os judeus diriam: você não tem nem 40 anos. Dizer que não tinha ainda nem 50 anos era só para que pudéssemos ver realmente qual era e qual seria a sua idade quando iniciasse seu ministério. Lembrem-se que tudo o que agora existe já existia muito antes, e tudo o que haverá de existir já existe. Deus faz com que tudo volte a se repetir. Assim diz em Eclesiastes 3,15. Tudo está escrito como uma figura, e só os que têm ouvido para ouvir podem entender essas figuras. Essa figura também é para entender que se Cristo é antes de Abraão, só pode ser espiritualmente, pois unicamente com a fé de Cristo é que se agrada a Deus. Jesus lhes disse: lhes asseguro que muito antes de que Abraão nascesse, eu já existia. O que ela está dizendo nesse versículo, de que existia muito antes que nascesse Abraão, é que Abraão é uma figura dos filhos que nascem de Deus, que não são de carne e osso. É como hoje em dia, minha mãe em carne é mais velha que eu em idade, mas antes que ela nascesse, eu já existia. E isso é porque eu sou sua mãe espiritual. Ela nasceu do Espírito ao escutar minha palavra. Ao Cristo dizer a esses incrédulos, homens de dura cerviz, que ela é antes de Abraão, era uma parábola para eles e não puderam entender do que falava. Da mesma maneira, quando ela disse que em 3 dias levantaria o templo, eles não entenderam que esses 3 dias eram 3 anos, nos quais ela estaria pregando o ministério de Cristo. Foram 3 anos, e hoje se repete. Leva 3 anos para levantar um templo novo nas mentes dos homens. Não está se referindo a um edifício, mas aos filhos de Deus, que ia levantar assim que nascessem de novo espiritualmente. Eu te levo a viver a vida do Espírito, e é a única que a Deus Pai Melquisedeque agrada. Só existe uma verdade que te faz livre, e é minha palavra, a que te liberta de tua mente carnal e te leva a viver a eternidade. Mas é importante conhecer o nome de Deus, porque se não conhece seu nome, nem quem é, como vai pedir? Ele só escuta aos que se dirigem a ele por seu nome e aos que pedem em nome de seu Cristo. Assim disse Cristo. Vejamos como ela diz em João 16, do 23 ao 28. Naquele dia não necessitarão pedir-me nada. Aqui ela está dizendo, não me peçam nada diretamente, porque há uma ordem para seguir. Lhes digo a verdade, que pedirão diretamente ao Pai, e Ele lhes concederá o que pedirem, porque pedem em meu nome. Não fizeram isso antes, peçam em meu nome e receberão e terão alegria em abundância. Quando ela diz, não fizeram isso antes, é porque ela não havia revelado o nome do Pai, nem o dela, e é porque não era para aquele tempo. Por isso diz, naquele dia, referindo-se a um dia no futuro. Esse dia só pode ser hoje, porque o único tempo em que Cristo deu a conhecer seu nome e o nome do Pai foi hoje. O nome de Cristo não é qualquer nome tampouco. Veja o que diz em Atos 4,12. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens em que possamos ser salvos. Não pode ser Jesus Cristo, porque esse não é um nome dado aos homens. Quando você viu a uma mãe chamar seu filho de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo não é um nome, é um título. Tampouco pode ser Jesus, porque nesse nome não se conseguiu absolutamente nada. Agora, no nome de Lisbeth, sim. E em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu, dado aos homens, em que possamos ser salvos, como esse. No nome Lisbeth se alcançam coisas grandes, mas não é só no nome de Cristo que podem se alcançar coisas, senão que tem que conhecer o nome do Pai também, para poder dirigir-se a Ele. Por isso Cristo diz, lhes digo a verdade, que pedirão diretamente ao Pai, e Ele lhes concederá o que pedirem, porque pedem em meu nome. Eu me lembro uma vez que o rei disse
que quando Cristo ressuscitou a Lázaro disse que se Cristo não chega a dizer, Lázaro, a ti digo levanta, todos os mortos teriam se levantado. Então, quando você vai diretamente ao Pai, você diz, Pai Melquisedeque, no nome de minha mãe, Lisbete, te peço tal coisa? Isso é o correto? Não pode só dizer, Pai, no nome de minha mãe? Tem que identificar esses nomes poderosos para que seja ouvido e respondido. Amém? Aleluia! Sigamos lendo João 16, do versículo 25 em diante, para que vejam por que não podiam pedir naquele tempo, mas nesse sim. Tenho falado destes assuntos em linguagem figurativa, mas logo deixarei de falar em sentido figurado e lhes contarei acerca do Pai com clareza. Naquele dia pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai a favor de vocês, pois o próprio Pai os ama profundamente, porque vocês me amam e creram que vim de Deus. Em verdade, vim do Pai ao mundo, e agora deixarei o mundo e voltarei ao Pai. Ela dizia, meu pai, e também várias vezes dizia, vosso pai, e não se incluía, dando a entender que o Espírito Santo, que viria nesse tempo, não falaria assim em sentido figurado, senão que falaria claramente sobre Deus Pai e Cristo. Também dizia, peçam em meu nome, e não deixou escrito seu nome. E também disse, darei a conhecer o nome do Pai, e não o deu a conhecer naquele tempo. Está claro que a verdade que ela ia falar teria que ser em outro tempo futuro. E se fica pensando que tudo o que aconteceu há mais de 2000 anos foi o cumprimento das coisas, está dizendo que Deus é falso? Não tem palavra e não cumpre suas promessas? Porque se a consumação dos tempos foi há 2000 anos, então o que nós fazemos aqui ainda e morrendo? Não estaríamos aqui, porque todas essas pessoas que estiveram há 2000 anos estariam com Cristo e o Pai, agora mesmo no paraíso, ou no céu, em ruas de ouro e mares de cristal. Isso não tem sentido e faz com que Deus pareça um Deus débil e mentiroso. Ainda é necessário que se cumpram muitas coisas, e hoje é que estão se cumprindo. Não se cumpriram há 2000 anos, como dizem esses chamados pastores, que acham que têm revelação, quando não têm, nem podem ter, porque só através de Cristo, o Espírito Santo, que viria nesse tempo, é que se conhecem as revelações dos mistérios. Cristo veio para dar cumprimento ao escrito. Veja como é assim, que o Apocalipse é uma profecia do que viria e não do que já aconteceu. Só Cristo, em sua vinda, nesses últimos dias, pode revelar o escrito nesse livro. Veja como diz no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para manifestar a seus servos as coisas que logo devem acontecer, e declarou enviando-as por meio de seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Isso foi escrito depois que Cristo morreu, e para o mundo religioso o que está escrito em Apocalipse não se cumpriu. Mas para nós, os que temos a verdade de Deus, e entendemos tudo o que está escrito na Bíblia, várias coisas do Apocalipse já se cumpriram, mas ainda falta mais um ano de cumprimento. Então virá a consumação dos séculos, e não está se referindo aos séculos há milhares de anos, porque isso é carne, está se referindo à reconciliação com Deus em tua mente, e pelos séculos dos séculos viveremos em santidade, já que não haverá mais divisão entre a mente carnal e a mente espiritual, o homem terrenal e o homem espiritual. Ainda faltam coisas para se cumprir, e pouco a pouco estão se cumprindo. Tenho muitas testemunhas fiéis de que é assim, são meus santos anjos, e estão por todo o mundo repartindo informação sobre Deus Pai e Deus Mãe Melquisedeque Cristo Lisbete. E estamos aqui para informar que Deus é um Deus forte e poderoso, e sim cumpre todas suas promessas. O que acontece é que os homens são de dura cerviz e não têm paciência nem esperança em Deus para crer. Acham que podem mais que Deus. Minha missão na Terra é a mais importante de toda a humanidade. E se deixa passar essa etapa,
onde está presente o Espírito de Deus, falando e ensinando toda a verdade de Deus que liberta os homens da morte física? Está demonstrando que é igual aos incrédulos que assassinaram a Cristo na cruz há 2000 anos. Eu revelo todas as parábolas que Cristo falou e demonstro como o que foi figura ou sombra agora é uma realidade. Estamos vivendo o verdadeiro de Deus. Minha sabedoria vem do céu, que é a mente de Deus. Eu sou Deus na terra, e o que tiver dúvida disso, que faça a prova para ver se eu sou Deus. Não importa o que você estiver passando, peça em meu nome Lisbete ao Todo-Poderoso Pai Melquisedeque, e verá que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém pode chegar a Deus Pai. Se vocês conhecem a mim, também conhecerão ao seu Pai. E desde agora o conhecem, porque o estão vendo. Todos são bem-vindos à minha ceia, diz o Todo-Poderoso Melquisedeque Lisbete. O que se conserte de seu mau caminho e queira viver eternamente nessa ordem perfeita de Deus, é mais que bem-vindo. E todo aquele que prefira andar nas trevas e desfrutar de coisas que não permanecem, não entrará em meu reino e morrerá como o resto do mundo, por não querer entrar pela porta estreita. Chegou o momento que o mundo esperou, o dia de ser livrados da morte e da decomposição. Agora podem se unir à liberdade gloriosa de meus filhos, os filhos de Deus Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia! Os amamos eternamente e nos vemos logo.